Olá a todos do FPE, essa é mais uma videoaula, onde a gente vai trabalhar aqueles conceitos que são essenciais para o entendimento do cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico esse que, se você não entende bem, você tem muita dificuldade em toda a físico-química e numa série de cálculos de diversas áreas da química que precisam do entendimento do cálculo estequiométrico. Tá? E aí, pessoal, você sabe aqueles conceitos de massa atômica de um átomo, massa atômica de um elemento, massa molar, massa molecular? Você conhece bem todos esses conceitos? Então, você tem que conhecer para que você possa avançar e ir para o cálculo estequiométrico e não tenha tanta dificuldade. Né? Talvez uma melhor formação desses conceitos vai permitir que você entenda melhor o cálculo estequiométrico. Tá? Então, o que vamos falar hoje é aquilo que chamamos de relações de massa. Tá? Então, vamos para aqui. Ó. Então, primeiro, a gente vai falar agora de uma coisa que é o seguinte. Como é que a gente mede a massa de um átomo? Né? Poxa, quando a gente fala de unidade de medida, tudo tem um parâmetro, um padrão para se calcular. Né? Então, existe um quilograma padrão. Então, alguém convencionou, está aqui um quilograma tal, e aí um milésimo disso é o grama, e por aí vai. Né? O metro, então tem um metro padrão, que alguém pegou e disse, isso aqui é um metro, né? Uma barra aqui e tal. E né, a partir desse referencial se criou padrões secundários e múltiplos ou submúltiplos dessa unidade de medida. Né? Claro que o metro hoje ele é feito não através dessa barra que está guardada no museu, mas a partir da velocidade da luz é definido melhor definido o metro hoje em dia. Tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês tenham em mente é que tudo tem um referencial. Né? Então, alguém escolheu um referencial para como unidade de medida. Então, para o quilograma, para o metro e para qualquer outra unidade de medida. Tá? E aí vem a questão seguinte, e como é que eu vou, qual unidade de medida que eu vou escolher para medir a massa de átomos? O grama é uma unidade boa? O quilograma é uma unidade boa para medir a massa de átomos? E faça essa pergunta. Né? O átomo ele é muito pequeno. Então, é óbvio que o quilograma é uma unidade, ou o grama é uma unidade muito grande para medir a massa de átomos. Né? Do mesmo jeito que a tonelada é uma unidade muito grande para medir a massa de fios de cabelo. Não é verdade? Então é uma unidade que, se você for utilizá-la, vai dar 0,0000. Então não faz sentido a gente usar uma unidade de medida muito grande para medir, no caso, a massa de coisas muito pequenas em relação àquela unidade de medida. Né? Então, toda unidade de medida ela passa por se criar um referencial. Esse é um detalhe importante que a gente tem que saber. Então, tem que se criar um referencial para, a partir daí, um referencial. Nesse referencial eu crio a minha unidade de medida e, através dessa unidade de medida, nós podemos conceituar e mensurar, medir outras coisas a partir daquela unidade de medida. Tá? E a unidade de massa atômica é isso. Né? Então, ela é uma unidade que se criou para se medir massa de átomos. Não só átomos, moléculas, íons. Tá? Então, espécies químicas dessa ordem de grandeza. Então, e aí, a primeira coisa é o seguinte, qual o referencial adotar para medir a massa de átomos? Eu tenho que escolher um átomo. Né? Nada é tão pequeno quanto o átomo para que eu possa adotar como referencial. Então, esse referencial já utilizaram outros átomos. Né? O primeiro a fazer o que na época se chamava de pesos atômicos relativos foi o Dalton. Né? Então, o Dalton, lá em 1803,
ele, quando divulgou lá os elementos conhecidos, ele divulgou o que ele chamava de pesos atômicos relativos, né? Porque ele conseguiu, através de uma relação de massa, verificar quantas vezes o oxigênio era mais pesado que o hidrogênio, né? Então ele, vamos adotar aqui o hidrogênio como peso atômico relativo 1, né? E os outros eu vejo quantas vezes eles são mais pesados, né? Ou seja, tem mais massa do que esse hidrogênio, né? Eu estou usando o termo peso atômico, tá? Porque era assim que o John Dalton usava em 1803. Mas hoje o termo é massa atômica, né? E aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender é primeiro como é essa unidade, né? É uma convenção. Adotaram, né? Já se utilizaram outros átomos para se escolher essa unidade e atualmente o átomo que serve de referência para se definir esta unidade é o átomo de carbono, né? Especificamente um tipo de carbono, sendo mais específico, um isótopo do carbono, o carbono 12, tá? Então, atualmente a nossa escala, deixa eu fazer um ajuste aqui. Então, atualmente, pessoal, a nossa escala de massas atômicas está baseada no isótopo mais comum do carbono, tá? Aquele que tem número de massa 12. Número de massa igual a 12. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, número de massa. O que é número de massa? O número de massa é um número inteiro. É a soma dos prótons e nêutrons que existem no núcleo de um átomo. É sempre um número inteiro. Tá? Então, vocês sabem que na natureza existe o carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Portanto, 6 mais 6, 12. O número de massa 12. Mas existe carbono que tem 6 prótons e 8 nêutrons em seu núcleo. 6 mais 8, 14. Portanto, 14 de número de massa. Tá? O mais comum é o 12. 99% do carbono que temos no universo, no nosso planeta, é aquele de número de massa 12. Tá? O carbono 14, como está em menor quantidade, inclusive, e ele sofre decaimentos, né? ele muda seu núcleo, é aquele utilizado e conhecido para a datação de fósseis, né? famoso teste de datação do carbono 14. Tá? Então, é um isótopo, mas que a unidade padrão de massa atômica ela foi definida a partir do carbono 12. Ok, pessoal? E aí, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. Então, mas quer dizer que um carbono de número de massa 12 tem uma unidade de massa atômica? Não. Foi adotado, escolhido por convenção, por escolha, tá? Que o carbono 12, carbono de número de massa 12, teria uma massa atômica igual a 12 unidades de massa atômica. Preste atenção. Ele foi escolhido como referencial e disseram, a partir de agora esse cara tem uma massa atômica 12U. É o símbolo da unidade de massa atômica. Antigamente, se você pegar questões mais antigas, vai ter U.M.A. de unidade de massa atômica. Tá? Mas vocês sabem que a IUPAC ela sempre ajusta essas unidades de medida ou convenciona uma melhor forma de escrita dos termos e atualmente
a unidade de massa atômica, o símbolo dela é U, de unidade de massa atômica, uma letra U minúscula, tá? E aí, pessoal, então, o que é uma unidade de massa atômica? Se eu digo que o carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica, uma unidade de massa atômica seria o quê? Uma fração desse carbono. Se esse carbono tem 12, uma unidade é 1/12 deste carbono, da massa deste carbono. Então, a unidade de massa atômica ela é assim convencionada, como sendo a massa de 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12, o isótopo 12 do carbono, tá? Só para a título de informação, ó. Então, o carbono 12 ele foi escolhido em 1962, tá? Escolheram ele por uma série de motivos, por ser um elemento bem abundante, né? Por ser, de certa forma, de fácil manipulação. Então, tem algumas características que fizeram escolher o carbono, tá? Foi por acaso que escolheram que o carbono de número de massa 12 teria 12 unidades dessa que eles criaram? Não, claro que não, né? Foi que eles disseram, poxa, a maior parte da massa de um átomo é devido ao seu núcleo. Então vamos escolher um número que esteja diretamente ligado ao número de partículas no núcleo do átomo, tá? Então, o carbono 12 tem 12 partículas no seu núcleo. Então, vamos adotar que esse cara tem uma massa atômica 12 dessa unidade que nós estamos criando, né? Estamos definindo. Isso leva a uma consequência bem interessante, que é o seguinte, que a massa atômica de qualquer átomo, ela vai ter um número próximo, não necessariamente igual, mas próximo do seu número de massa. Tá? Então, primeira coisa, o número de massa não tem unidade, é um número inteiro, porque é a soma de partículas do núcleo do átomo, a soma de prótons e nêutrons. Tá? Agora, a massa atômica ela é feita baseada na unidade de massa atômica, né? Cujo referencial é o átomo de carbono, o isótopo 12 do carbono, e que o isótopo 12 do carbono, ou seja, o que tem 12 partículas no seu núcleo, foi escolhido uma massa atômica para ele de 12 unidades de massa atômica. Então, isso tem uma consequência que é o seguinte, qualquer átomo, então o boro de número de massa 10, ele vai ter uma massa atômica próximo ao seu número de massa. É igual? Não, só vai ser igual no carbono. Por quê? Porque foi escolhido, né? Então, o carbono que tem número de massa 12 tem massa atômica de 12 unidades de massa atômica. Tá? Mas é como então, Caio, se cada próton e cada nêutron equivalesse mais ou menos a uma massa, a uma unidade. Né? Então, eu posso dizer assim, que um próton tem uma massa de 1 unidade de massa atômica, ou um nêutron tem uma massa de 1 unidade de massa atômica. Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que a massa do próton e do nêutron tem uma pequena diferença. Esse é o primeiro ponto. Né? O nêutron é um pouquinho, tem uma massa ligeiramente maior que a do próton. E tem um outro fator que é curioso, que a gente não vai tratar agora, mas que a massa de um próton no núcleo do carbono não é a mesma da massa, não é a mesma massa de um próton no núcleo do átomo de boro, que tem número de massa 10, e não é a mesma a massa de um próton solto. Isso é algo que você só entende quando você estuda o processo de formação dos elementos e que quando ocorre essa fusão há uma liberação de energia e, consequentemente, por aquela famosa fórmula de Einstein que as pessoas conhecem, mas nunca sabem como usá-la, né?
que energia é massa, então no processo de formação dos núcleos, ou seja, dos elementos, há uma perda de energia e, portanto, uma perda de massa. Então, se eu pegar 6 prótons e 6 nêutrons isolados, né, e pegar o núcleo do carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons, essa massa não vai dar igual, né? Porque uma coisa são prótons e nêutrons isolados, outra coisa é você realizar um processo de fusão para formar aquele núcleo com 6 prótons e 6 nêutrons. Tá? Isso a gente não vai discutir agora, né? Mas só para ficar aquela pontinha de curiosidade na cabeça de vocês. Em outro momento eu faço um vídeo falando sobre isso. Tá? Mas beleza, então o número de massa é um número inteiro sempre para qualquer átomo de qualquer elemento. E a massa atômica ela é feita baseado num referencial. E a forma como foi escolhido isso nos leva a uma seguinte aproximação interessante, que se eu pegar o número de massa daquele átomo, eu posso dizer que é aproximadamente a massa atômica em unidade de massa atômica dele. Tá? Entendendo que número de massa não tem unidade e que a massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica. Né? Então, sabendo diferenciar isso, sim, é uma aproximação que nós podemos fazer tranquilamente. Tá? E aí, pessoal, vamos agora para aquelas coisas que geram uma confusão na gente. Né? Primeiro, só para você ver como a unidade de massa atômica é uma unidade pequena de medir massa, comparando com o grama, você vai ter aí 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, uma unidade de massa atômica é da ordem de 10 a menos 24 gramas. Né? Ou seja, eu vou andar com essa vírgula para a esquerda 24 vezes. Né? Então, dá 0, né? Vários zeros até chegar nesse número aqui, quando eu converter para grama. Tá? Por isso que ela é uma unidade mais interessante para medir a massa de átomos, né? 1, 2, 10,8, né? Do que o grama, que daria, né, um número em gramas muito pequeno. Tá? Só para mostrar a vocês que tem essa pequena diferença, eu trouxe aqui alguns dados, né? Para que você entenda, a massa atômica de um átomo ela não é igual ao número de massa, né? Claro que quando você estiver fazendo um cálculo, é uma boa aproximação você usar aquele número de massa como se fosse a massa atômica, mas que são coisas diferentes, né? A massa atômica é a massa medida nesse referencial, né? E o número de massa é o número de partículas no núcleo do átomo, tá? E aí, pessoal, por exemplo, a massa atômica do hélio 4, né? Existe o hélio 3, por exemplo, né? Mas o hélio 4 é o mais abundante. Então, a massa atômica do átomo de hélio, veja que eu botei massa atômica de um átomo. Isso não é, na língua portuguesa, um pleonasmo, uma redundância, não, nada disso. É porque existe massa atômica que não é do átomo. Ou seja, a gente vai falar aqui embaixo, massa atômica do elemento. Mas vamos por partes. Então, a massa atômica de um átomo é a massa desse átomo medida em unidade de massa atômica. E repare que é um número muito próximo, né, do ponto de vista numérico, do seu número de massa. Né? Então, o hélio de número de massa 4 tem uma massa atômica 4,003 unidade de massa atômica. Né? O flúor 19, né, o flúor de número de massa 19, dizer flúor 19 é a mesma coisa de dizer flúor de número de massa 19. Né? Dizer carbono 12 é a mesma coisa de dizer carbono de número de massa 12. Tá? E aí, pessoal, então tá aqui que tem uma pequena diferença. Claro que quando você vai fazer um cálculo, utilizar o número de massa com a massa atômica é uma boa aproximação. Tá? Então, está aqui a massa atômica do alumínio, 27, então é 26,98. Né, do flúor 19 é 18,9984. Ok? Como eu disse, é como se você pensar um pouquinho, poxa, é como se o próton e o nêutron que está no núcleo de hélio
tivesse uma massa um pouquinho maior de uma unidade cada um, por isso que dá 4, um pouquinho, e o próton e o nêutron no núcleo do flúor, né, é como se cada um tivesse uma massa um pouquinho menor do que uma unidade de massa atômica. E no carbono é como se cada um tivesse uma massa de uma unidade de massa atômica, né, por causa desse efeito aí relacionado à formação dos elementos, à fusão nuclear, em que quando eu formo elementos mais pesados, né, quer dizer, formando elementos cada vez mais pesados, eu tenho energia sendo liberada, essa energia significa uma certa massa perdida, então o próton e o nêutron, né, que estão naquele núcleo, tem uma massa um pouco menor do que em núcleos menores ou prótons e nêutrons separados. Isso é tema de outro vídeo, tá? Então, não confundir número de massa com massa atômica de um átomo, né? E não confundir massa atômica de um átomo com a massa atômica de um elemento. O que nós temos na tabela periódica é a massa dos elementos, é a massa atômica dos elementos. Por quê? Porque o que temos lá é a massa, é a tabela periódica dos elementos químicos. Tá certo, pessoal? Então, quando eu disse para vocês, o carbono 12, o carbono de número de massa 12, tem uma massa atômica exatamente 12 unidades de massa atômica. Quando você vai olhar lá na tabela periódica, você vai achar 12,01 unidade de massa atômica. Por quê? Porque lá na tabela periódica vai ter o carbono 12 ou 14? Vai ter uma média. Vai ter a massa atômica do elemento. Que é o quê? Uma média. Poxa, Caio, mas a média entre 12 e 14 é 13. 12 mais 14 dividido por 2 dá 13. Se fosse uma média aritmética. Mas isso é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos. Tá? Então, como se calcula a massa atômica de um elemento? Né? Eu trouxe aqui o neônio. O neônio ele tem 3 isótopos. Tá? O neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22. As massas atômicas estão, para efeito de cálculo, arredondadas, como sendo numericamente iguais aos seus números de massa. Tá? Isso é uma aproximação, é bom que se diga. E na natureza, 90%, né, pouco mais de 90% dos átomos de neônio tem número de massa 20. Menos de 1% tem número de massa 21. E quase 9% tem número de massa 22. Né? E aí, para efeito de cálculo, massa atômica é uma aproximação, 20, né? 21 e 22, respectivamente. E aí nós vamos multiplicar essa massa atômica pelo percentual de cada um, depois somá-los e dividir pelo total. O total é o 100%. Tá? E aí você chega a esse número. 20,179 unidades de massa atômica. Então, isso aqui é a massa atômica do elemento neônio. Tá? Então, é isso que consta lá na tabela periódica. Certo? E aí, aí você encontra um número que às vezes pode dar 0,4, 0,5, 0,8, ou seja, não é simplesmente eu pegar um número de massa e arredondá-lo. Por quê? Porque devido a esse elemento ter mais de um isótopo em determinadas abundâncias, né? É o caso do cloro. O cloro, a massa atômica do elemento cloro é 35,45. Por quê? Porque existe o cloro de número de massa 35, existe o cloro de número de massa 37, portanto, massas atômicas dos átomos, respectivamente, de forma aproximada, 35 unidades de massa atômica e 37, novamente eu digo aproximado, multiplicado pelos percentuais, você pode fazer em casa, né? Então, o cloro 35, ele é 75%, tá? Na natureza, a abundância dele, e o cloro
37. A sua abundância é 25%. Né? São números aproximados. Né? Você vai ver que se você fizer esse cálculo, vai dar em torno aí dos 35,5. Tá? Então fica a título de exercício, do mesmo jeito que vocês fizeram aqui, que vocês viram aqui. Vocês podem fazer isso com o cloro ou com outros elementos para entender como é que na tabela periódica a massa atômica que tem lá é a dos elementos, que é uma média ponderada das massas atômicas dos átomos. Então dizer massa atômica do átomo não é redundância, né, na língua portuguesa, porque existe massa atômica do átomo e existe massa atômica do elemento. Tá certo, pessoal? Então, uma curiosidade que a química, nesse sentido, pode parecer, né, uma redundância, mas não é. Ok? E aí, pessoal, o que é a massa molecular? Poxa, a massa molecular já está dizendo. É a massa de uma molécula. A molécula é formada por 2 ou mais átomos. Não é? Então, a soma das massas atômicas dos átomos que constituem as moléculas. Né? Então, por exemplo, a água, H2O, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa de cada hidrogênio, novamente, isso está aproximado, tá? É uma unidade de massa atômica. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aqui, quando não tem nada, né, só tem o elemento, não tem nenhum número subescrito, entende-se que é o número 1, ou seja, só tem uma unidade por molécula daquele elemento, né, de átomos daquele elemento. Então, no caso, tem 1 oxigênio, então 1 vezes 16 dá 16, 2 mais 16, 18. Tá? Então, temos aqui uma massa molecular de 18 unidades de massa atômica. No caso dessa molécula aqui, ó, um pentano, por exemplo, então C5H10 tem 5 carbonos e 10 hidrogênios por molécula. Então, 5 vezes 12 dá 60, 10 vezes 1 dá 10, 60 mais 10, 70 unidades de massa atômica. Isso é o que? Massa molecular do pentano, aqui massa molecular da água. Ok? Só que aí, pessoal, trabalhar em unidade de massa atômica muitas vezes não reflete o nosso mundo macroscópico. Para você medir a massa de moléculas em unidade de massa atômica, você tem que utilizar equipamentos bem complexos, né? Não é uma balança comum, chamado, por exemplo, um espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa não é uma coisa que se tem em qualquer lugar. E quando a gente está falando de química, que lida com quantidades grandes, né, pelo menos o que a gente pode manipular é da ordem de gramas de substância. Né? Nós não manipulamos moléculas individualmente. Então, é interessante a gente ter uma forma de converter gramas em quantidade de moléculas. Tá? E aí que surge o número de Avogadro. Eu não vou entrar na abordagem histórica do número de Avogadro. Tá? Eu vou fazer uma abordagem didática do que seria o número de Avogadro. Tá? Sem me preocupar com a proposição histórica. A proposição histórica, né, a gente pode falar, era no estudo de gases. E ele dizia que moléculas iguais de gases... que ele dizia que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura possuíam o mesmo número de moléculas. Né? Isso leva a algumas consequências, tá? E eu vou fazer uma abordagem que não é por esse caminho. A minha abordagem vai ser a seguinte. Beleza, eu entendi que a massa de um átomo de carbono
12 é 12 unidades de massa atômica, né? Porque se fosse o 14, seria aproximadamente 14 unidades de massa atômica, né? Ok, eu entendi isso, tá? Mas a gente não consegue manipular átomos individualmente. Então, pessoal, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos manipular gramas, quilogramas de substâncias, não é? E aí, o que foi que fizeram? Então, fizeram o seguinte: vamos pegar uma massa em gramas. Isso é um recurso meramente didático. Novamente, estou advertindo vocês. Vamos pegar uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica de um determinado átomo e vamos ver quantos átomos eu tenho ali naquela massa em gramas. Então, peraí. Um único átomo de carbono tem uma massa de quanto? Um único átomo de carbono 12 tem uma massa de 12 unidades de massa atômica. Vamos então pegar 12 gramas de átomos de carbono 12. 12 gramas de átomos deste isótopo. Para você não ficar confundindo, né? Carbono 12 é carbono de número de massa 12. Então vamos pegar uma massa em gramas, numericamente igual à massa de um único átomo que está em unidade de massa atômica. Ou seja, um único átomo de carbono, carbono 12, tem uma massa igual a quanto? Uma massa atômica igual a quanto? 12 unidades de massa atômica. Vamos pegar 12 gramas de átomos de carbono 12. 12 gramas é algo que você mede, não é mensurável numa balança qualquer. E vamos ver quantos átomos tem aí. Quantos átomos tem? Essa quantidade de átomos. 6,02 vezes 10 a 23. Beleza, então se eu pegar 12 gramas de carbonos, e cada um tem massa 12 unidades de massa atômica, se eu pegar 12 gramas de carbonos, onde cada um tem massa 12U, eu vou achar quantos átomos? Muitos, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza, quanto é a massa de um hidrogênio? É aproximadamente uma unidade de massa atômica. Então vamos pegar 1 grama de átomos de hidrogênio deste. Quantos átomos e contabilizá-los? Quantos átomos de hidrogênio vamos encontrar? 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, eu estou dizendo a vocês o seguinte: se eu pegar 12 gramas de carbono, contar quantos carbonos tem, pegar 1 grama de hidrogênio, contar quantos hidrogênios tem, eu vou achar esse número. Ou seja, sempre que eu pegar o oxigênio, quanto é a massa de um único oxigênio? 16 unidades de massa atômica. Um único oxigênio, é bom que se diga o isótopo 16, e isso é uma aproximação, tem uma massa de 16 unidades de massa atômica. Se pegarmos 16 gramas de átomos de oxigênio, quantos oxigênios eu teria? Ou seja, se você pegar sempre uma massa em gramas numericamente igual à massa daquele átomo, né? Uma massa em gramas de átomos, né? Onde essa massa em gramas seja numericamente igual à massa de um átomo desses que você pegou, você vai sempre ter 6,02 vezes 10 a 23, no caso, átomos. Esse número é chamado de constante de Avogadro, ou número de Avogadro. E
exatamente essa constante de Avogadro, esse número de Avogadro, é que nos permite converter gramas em números de moléculas, em números de átomos. Tá, pessoal? Então, conceitualmente, é isso que a gente vai falar aqui, em uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica para qualquer elemento, existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos daquele. Isso não serve só para átomos, isso serve para moléculas. A gente viu que a massa de uma molécula de água é de 18 unidades de massa atômica. Acabamos de fazer essa continha, né? Uma única molécula de água tem uma massa de 18 unidades de massa atômica. Se ela for, né, do hidrogênio 1 e do oxigênio, número de massa 16, é bom que se diga, né? E ainda de forma aproximada, tá? Beleza, uma única molécula de água tem uma massa de 18 unidades de massa atômica. 18 gramas de molécula de água. 18 gramas de molécula. Ou seja, eu peguei um mesmo valor numérico, só que agora em gramas. Então eu vou ter muitas moléculas. Quantas? A constante de Avogadro dessas moléculas. O número de Avogadro dessas moléculas. Ou seja, pessoal, aquele número que você está vendo lá, você pode usar, né? De forma aproximada, vai. O número que você está olhando lá como o número de massa de um determinado elemento, né? de um determinado átomo. Você pode usar como a massa atômica dele, de forma aproximada, como o número de massa, né? Ou você pode, né? Considerando só tem aquele isótopo, vamos assim dizer, utilizar para converter, para saber quantos gramas daquele átomo você precisa para ter essa constante, esse número de átomos. O número de Avogadro de átomos, a constante de Avogadro de átomos. É óbvio que trabalhar com esses números de moléculas não é algo muito agradável, né? Porque, por exemplo, se eu disser, não, beleza, eu entendi que em 12 gramas de carbono eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 36 gramas, quantos átomos eu teria? Teria X átomos. Mas não é legal trabalhar com esse número grande aqui, não é? Não é uma coisa legal, né? Então, a partir dessa constante, disseram, vamos criar uma unidade de medida que reflete quantas vezes eu tenho essa constante. Então, que unidade de medida é essa? É o mol. O mol é uma unidade de medida que se refere diretamente à quantidade de, a gente chama de entidades químicas, porque ora eu estou falando de átomos, ora eu estou falando de moléculas, aí vai depender, posso estar falando de íons, né? Então, ao invés de eu dizer, poxa, aí fazer essa conta aqui, quer dizer, 12 está para 6,02 vezes 10 a 23, 36 está para x. Teria que fazer 36 vezes 6,02 vezes 10 a 23 e dividir por 12. Né? Ao invés disso, ao invés de usar entidades químicas, né, no caso aqui moléculas, ou átomos, no caso aqui átomos, né, de carbono, a gente utiliza uma outra unidade que se refere a isso. Essa unidade é o mol. Então, toda vez que eu estiver falando do número de Avogadro de átomos, de moléculas, de íons, eu estou me referindo a um mol de átomos, de moléculas ou de íons. Né? E aí,
Então, 12 gramas equivale a 1 mol de átomos de carbono. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. 36 equivale a quanto? X. Ou seja, essa conta vai se resumir, né? 36 vezes 1 dividido por 12, dá 3 mols. Ou seja, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então é mais fácil nós utilizarmos essa unidade medida, né? E, peraí, mas esse mol é unidade medida de quê? Porque o grama é unidade medida de massa, a unidade de massa atômica é uma unidade de massa, né? O mol é uma unidade de massa? Não. O mol está diretamente ligado à quantidade de entidades químicas que a gente chama, né? Podem ser moléculas, íons, elétrons, enfim, depende do cálculo que você está fazendo. A gente diz que o mol é uma unidade que se refere, é uma unidade que mede o quê? A quantidade de matéria. Então, o grama é uma unidade que mede a massa. O metro é uma unidade que mede o comprimento. A unidade de massa atômica, a unidade de massa atômica é uma unidade que mede a massa. O mol é uma unidade que mede a quantidade de matéria. Aí ele pode estar se referindo a átomos, moléculas, íons, depende do cálculo que a gente está fazendo, né? Esse cálculo aqui que a gente fez foi para átomos de carbono. Então, 3 mols de átomos. Ok? Mas a gente pode fazer esse cálculo para a quantidade de matéria, não de átomos, mas para a quantidade de matéria de uma substância molecular, né? Por exemplo, nós falamos da água agora, a gente pode fazer isso para a água. Mas antes de fazer isso para a água, então vamos entender. Então, o mol, ele é a unidade que mede a quantidade de matéria. Também se usa o termo quantidade de substância, tá? E em um mol temos tantas entidades elementares, ou seja, tantos átomos, ou tantas moléculas, ou tantos íons, depende do que você está medindo. Quantos são os átomos de carbono 12 contido em 12 gramas de carbono 12, ou 0,012 kg. Ou seja, a constante de Avogadro, tá? Então, mol é a quantidade de substância, ou quantidade de matéria, que contém a constante de Avogadro de espécies químicas, entidades. Ok, pessoal? E aí vem o que chamamos de massa molar. Porque se vocês entenderam que a massa de um carbono é 12 unidades de massa atômica, e que em 12 gramas de carbono nós temos a constante de Avogadro de carbonos, ou seja, em 12 gramas de carbono, nós temos que quantidade de matéria? Temos 1 mol. Temos 1 mol de átomos de carbono. Então, essa massa que tem 1 mol daquilo, né, no caso, a massa que tem 1 mol de carbono, no caso do carbono é 12. Né? A massa que tem 1 mol de hidrogênio, se um hidrogênio tem uma massa de 1 unidade de massa atômica, então 1 grama de átomos de hidrogênio vai ter o número de Avogadro de átomos de hidrogênio. Né? 12 gramas de carbono tem o número de Avogadro de átomos de carbono, assim como 1 grama de hidrogênio tem o número de Avogadro de átomos de hidrogênio. Né? Então, essa massa que tem 1 mol, ela é dita massa molar. Então, na tabela periódica, aquilo que você vê lá pode ser a massa atômica do elemento, não dos átomos, né? Porque ali já é uma média. E também pode ser a massa molar. Por quê? Porque quando você vai lá na tabela periódica, olha para o carbono. Carbono é 12,01 unidade de massa atômica. Quer dizer o quê? Que um átomo de carbono já é uma média, né? Então, em média, vai ter uma massa de 12,01 unidade de massa atômica. Opa. Aqui. Tá? Mas isso também significa o quê? Que em 12,01 gramas de átomos do elemento carbono, né? Eu vou ter
1 mol de átomos de carbono. Ou seja, a massa molar do carbono é o quê? 12 gramas por mol. Cada mol de átomos estarão contidos em 12 gramas. 12 gramas por mol, ou grama vezes mol a menos 1. Então, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. A massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Estou falando aproximado, tá, pessoal? Vocês podem olhar essas médias ponderadas bem bonitinhas na tabela periódica, né? Mas eu estou falando aproximadamente, tá? A do oxigênio é 16. Então, a massa molar é a massa que tem 1 mol. Pode ser para átomos de um certo elemento e pode ser para moléculas, né? Por exemplo, a gente falou que poxa, a massa de uma molécula de água é 18 unidades de massa atômica. Se eu tiver 18 gramas de moléculas de água, quanto eu vou ter? Eu vou ter o número de Avogadro de moléculas. Ou seja, que quantidade de matéria? 1 mol de moléculas de água. Tá? Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Se fosse a massa molecular, seria 18 unidades de massa atômica. Isso é a massa de uma molécula. Aqui é a massa de 1 mol de molécula. Ok, pessoal? E aí tem uma coisa curiosa. Que é o seguinte. Temos aqui um copinho descartável. Você hoje em dia encontra copinhos descartáveis de diversos volumes. De 150, 200 ml, tá? Mas, na realidade, uma coisa que me intrigou é que a maioria das coisas que compramos em volumes, compramos 50, 100 ml, 200, 300, 400, 500 ml, né? E me entregou um copinho plástico desse, tem uma capacidade de 180 ml, né? Não é algo comum, né? Normalmente você compraria recipientes que comportam 150 ou 200 ml, né? E, ou seja, nós gostamos de números mais redondos, né? Aí antes que alguém diga, mas tem um latão de energético, de bebidas, que é de 473 ml, tá? Isso também me intrigou, mas é porque esse latão equivale a e aí eu esqueci, mas é uma unidade inglesa de volume, mas é um número, equivale a uma unidade, exatamente, de uma unidade de volume britânica, que agora me falha a mente, tá, pessoal? Então, por que 180 ml não me pareceu um número bem razoável, né? Então, um detalhe, para determinar essa quantidade de matéria, eu divido a massa que eu tenho. Então, por exemplo, 18 gramas é 1 mol de água. Mas se eu tiver 90 gramas de água, aí eu pego 90 gramas, divido pela massa molar da água, que vai ser sempre 18, e aí eu acho a quantidade de matéria em mols. 90 dividido por 18, dá 5, por exemplo, né? Mas voltando aqui a uma curiosidade, que é o seguinte, eu fiquei intrigado, né? Poxa, honestamente, isso que eu vou falar aqui, eu não sei se tem a ver, mas eu desconfio fortemente que sim, tá? Então, se eu quiser calcular a quantidade de matéria, eu pego a massa de substância e divido pela massa molar dessa substância. A massa tem que estar em gramas, né? A massa molar em gramas por mol, para que, quando eu cortar, vai dar 1 sobre 1 sobre mol, o mol vai lá para cima, ou seja, o meu resultado vai dar em quantidade de matéria, ou seja, em mols, tá? E aí, voltando a falar desse copinho, que tem um volume de 180 ml, isso me pareceu bastante desagradável, né?
Eu esperava, sempre as coisas que eu compro são volumes de, né, múltiplos de 10, né, números mais redondos que a gente diz, né? Porque aqui é múltiplo de 10, mas 180 não é tão redondo, não é tão trivial, né? Esperava 150, 200. Existe os de 200 também, tá? É bom que se diga. E existe os de 150. Mas os primeiros que tinham desses copinhos eram os de 180. E até hoje você tem os 180. Né? E aí eu fiz um cálculo que é o seguinte. Poxa, a densidade da água, claro que ela depende da temperatura, mas corriqueiramente utilizamos 1 grama por mililitro. A densidade serve para você converter volume em massa, em gramas, né? E aí, o que foi que acontece? Então, deixa eu converter. Esse copo é tipicamente feito para se servir água, né? Esses copinhos descartáveis. É a principal utilidade dele, né? Então, vamos lá. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. A massa de água num copo cheio com água, num copinho desse cheio com água, ou seja, a massa de 180 ml de água vai ser 1 grama por mililitro vezes 180 mililitros. Tá? Significa que esse copinho comporta uma massa de água de 180 gramas. Né? Ainda não me parecia um número redondo. Então, eu disse, não, mas espera aí, vamos converter para quantidade de matéria. Né? Então, N, a quantidade de matéria, é a massa dividido pela massa molar. Ou você faz uma regra de 3 ou você faz essa conta aqui. Né? Esse cálculo. Ou seja, 180 gramas dividido pela massa molar da água. Né? E nós já falamos, a massa de uma molécula é 18 unidades de massa atômica. A massa molar, que é a massa de 1 mol de moléculas, será 18 gramas por mol. Corta grama com grama. 180 dividido por 18 dá 10 mols de água. Me pareceu um número bem mais interessante, né? Então esse copo ele foi feito para se servir 10 mols de água, né? Um número tipicamente mais redondo na nossa sociedade do que 180, né? Isso é apenas uma curiosidade, né? Eu estou mostrando aqui como manipular o cálculo, a conversão, né? A massa molar e a massa em gramas para converter para a quantidade de matéria, né? Se eu quisesse converter isso para número de moléculas, né? O que é que eu faria? Poxa, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. No caso aqui, moléculas. Moléculas. Né? 10 mols equivalem a X. Repare que eu não coloquei no plural, né? Porque o mol, né? Isso é o símbolo do mol. Eu posso escrevê-lo por extenso, né? Ou seja, quando eu falo 10 gramas, eu uso G. Eu não uso GS. Né? Claro, eu posso escrever gramas. Aí eu estou escrevendo o nome da unidade. Aí o nome da unidade tem plural. Mas o símbolo não tem. Tá? Então, o símbolo do mol é mol mesmo. Tá? Então, uma curiosidade aí para vocês. Tá? Então, meu X vai ser... significa que eu escrever 10 mols está errado? Não. Você pode escrever 10 mols ou 10 moles. Aí, nesse caso, você estará escrevendo a unidade, como se você estivesse escrevendo 10 gramas, G-R-A-M-A-S, gramas. Né? Mas você não bota 10 GS, está errado. Você botar 10 GS para se referir a 10 gramas. Ok, pessoal?
Então isso aqui vai dar 6,02 vezes 10 a 24 moléculas. Tá? Pessoal, então espero que tenha ficado bem claro a diferença entre massa atômica de um átomo, massa atômica de um elemento, massa molecular, massa molar, quantidade de matéria, né? Ou seja, que o mol é uma unidade que mede a quantidade de matéria. Então, por quê? Porque esses conceitos eles vão nos ajudar a entender melhor o cálculo estequiométrico, que é a nossa próxima etapa, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo aula, tá bom? Então um abraço, pode botar dúvidas aí nos comentários, né? Pode curtir ou não, pode dizer se o áudio tá bom ou ruim, enfim. Me ajudem para que o próximo vídeo fique melhor, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.